Hoje trazemos para você esse vídeo com as novas descobertas arqueológicas, que remontam às histórias e pessoas relatadas na Bíblia. Esperamos que desfrute, e desde já, pedimos seu apoio, inscrevendo-se no canal e deixando o seu like no vídeo. O talento para a jardinagem de Herodes, o Grande. Descobriu-se que o rei Herodes, mais conhecido na Bíblia por ordenar a morte de toda criança que pudesse ter a idade de Jesus, tinha um hobby, a jardinagem. Amostras de solo de escavações feitas em seu palácio de Jericó, extraídas há quase meio século, foram recentemente analisadas, e partículas de pólen revelaram uma horticultura sofisticada. Árvores em miniatura, bonsais, como pinheiros, ciprestes, cedros e oliveiras, cresciam em vasos de barro que foram originalmente recuperados pelo arqueólogo Will Netzer. Muitas das espécies de árvores encontradas normalmente não teriam crescido no deserto ao redor de Jericó, o que faz do jardim uma demonstração da grandeza de Herodes, uma façanha da horticultura para impressionar convidados e súditos. Herodes e seu complexo de entretenimento à beira-mar. A Autoridade de Antiguidades de Israel anunciou a redescoberta e a preservação da Basílica de Herodes, o Grande, em Asquelon. Herodes era conhecido em seu tempo pela localização dramática de seus palácios e fortalezas, e esta construção em estilo romano, um edifício público para atividades comunitárias, não foi exceção. O enorme edifício, maior do que um campo de futebol, foi escavado pela primeira vez há mais de um século, mas agora está sendo reescavado e passando por um trabalho de desenvolvimento para atrair visitantes ao Parque Nacional de Tel Askelon. A reconstrução final incluirá um pequeno teatro antigo chamado Odeon, pilares e capitéis de mármore e enormes estátuas de mármore de divindades pagãs. Monumento fronteiriço de um faraó bíblico. Descoberto nos campos de um fazendeiro no nordeste do Egito, este monumento com uma inscrição leva o nome de um dos poucos faraós de fato mencionados no Antigo Testamento. Ofra liderou um exército egípcio em Judá, para ajudar o rei Zedequias a resistir a uma invasão de Nabucodonosor, rei babilônico. A manobra foi apenas temporariamente bem-sucedida, e o faraó foi morto por seus inimigos, após uma incursão desastrosa na Líbia, de modo fiel à profecia em Jeremias 44 versículo 30. A estela contém 15 linhas de hieróglifos, até agora não traduzidos. Mostafa Vaziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, descreveu-a como uma estela fronteiriça que o rei ergueu durante suas campanhas militares em direção ao leste. Isso levanta a intrigante possibilidade de que possa ser uma descrição da campanha de Ofra para apoiar Zedequias. Uma cidade egípcia desconhecida. Arqueólogos anunciaram a descoberta de uma cidade, até então desconhecida, na margem oeste do Nilo, perto de Luxor. Acredita-se que seja uma das maiores cidades egípcias já desenterradas, data do reinado do faraó Amenhotep III. Este faraó foi avô de Tutancâmon, mas, talvez mais importante, foi neto de Amenhotep II, considerado por muitos estudiosos evangélicos o faraó do Êxodo. A cidade parece ter sido subitamente abandonada. Os habitantes podem ter sido expulsos de suas casas, quando Amenhotep IV, mais conhecido como Akhenaton, reuniu trabalhadores para construir uma capital completamente nova no centro do Egito. O que resta hoje da cidade pode revelar muitos detalhes da vida cotidiana no Egito, na época de Moisés. Um pé crucificado. A prática romana da crucificação é bem conhecida por fontes antigas, inclusive por relatos dos evangelhos sobre a morte de Jesus. Até agora, a única evidência arqueológica de crucificações havia sido encontrada em uma caverna, em Israel, no ano de 1986. No início de dezembro de 2021, foi anunciado que um esqueleto havia sido encontrado em uma escavação de um túmulo, em Fenstanton, Cambridgeshire, na Inglaterra. Os restos tinham um prego cravado na parte de trás do pé direito. O enterro data de cerca de 400 d.C., durante a ocupação romana da Inglaterra. Mais descobertas do Mar Morto.
A Autoridade de Antiguidades de Israel anunciou os resultados de um projeto de escavação de 4 anos em cavernas de difícil acesso com vista para o Mar Morto. Entre os achados estão pontas de flechas, moedas, pentes, os restos mumificados de uma jovem e dezenas de fragmentos de textos bíblicos. Os fragmentos de um rolo que contém passagens de Zacarias e não têm relação com os textos produzidos pela comunidade de Cura, conhecidos como manuscritos do Mar Morto. Eles, no entanto, lançam luz sobre o extenso trabalho de tradução e transcrição das Escrituras. Para os arqueólogos, a descoberta mais surpreendente foi um cesto de 10.500 anos. O cesto, encontrado inteiro e com a tampa intacta, data do período neolítico pré-cerâmico, o que faz dele o cesto mais antigo que existe. É uma reminiscência dos cestos da Bíblia, como aquele em que Moisés foi colocado quando bebê, no Êxodo, os que carregavam as sobras, quando Cristo alimentou as multidões nos Evangelhos, e o cesto que ajudou o apóstolo Paulo a escapar da perseguição, quando foi baixado por sobre a muralha de Damasco. A cidade de Yavne. A moderna cidade de Yavne, localizada entre Tel Aviv e Ashod, foi um local prolífico para descobertas arqueológicas em 2021. A cidade está crescendo rapidamente, à medida que uma grande extensão de terra é preparada para a construção de novas moradias. Os arqueólogos estão descobrindo artefatos incríveis. Cerca de 1.500 anos atrás, Yavne foi um centro industrial para a produção de vinho, que produzia cerca de 1.892.500 litros de vinho por ano. Arqueólogos descobriram 5 enormes áreas de produção com lagares, cada uma medindo mais da metade do tamanho de uma quadra de basquete, juntamente com 4 enormes armazéns e fornos para queima de jarros para armazenamento de vinho. Eles também encontraram lagares mais antigos do período persa, datados de cerca de 300 a.C. Nas décadas posteriores à destruição do templo judaico em Jerusalém, Yavne tornou-se um centro espiritual, o lar de muitos rabinos e do Sinédrio. Um edifício identificado como pertencente a esse período foi escavado, e um belo mosaico de 1.600 anos atrás está sendo restaurado. Talvez a descoberta mais rara de Yavne tenha sido um ovo de galinha, intacto, de 1.000 anos atrás, encontrado nos restos de uma latrina. Um salão de banquetes no Monte do Templo. Um luxuoso edifício público localizado próximo ao Monte do Templo foi escavado e aberto ao público. Parte do edifício foi descoberto pela primeira vez pelo arqueólogo britânico Charles Warren, em 1867, e o local foi parcialmente escavado em 1966. Agora que a escavação está completa, os arqueólogos dataram sua construção de 20 depois de Cristo, durante a vida de Jesus. O edifício continha 2 câmaras idênticas, separadas por uma elaborada fonte. A natureza luxuosa da instalação e sua adjacência ao Monte do Templo indicam que, provavelmente, foi usado pelos membros da elite da comunidade judaica do primeiro século, pelas famílias dos sumos sacerdotes e outras figuras religiosas importantes. Arqueólogos dizem que foi danificado por um terremoto em 33 d.C., depois reconstruído e reconfigurado em 3 salões abobadados. A data da destruição sugere possível evidência do terremoto registrado nos relatos dos evangelhos, durante a crucificação de Jesus. Jarro de Gideão. Jerubaal é o apelido dado a Gideão em Juízes 6 versículo 31, depois que este destruiu um altar de Baal, deus pagão. Significa que Baal dispute com ele. É também o nome que encontraram escrito em um fragmento de um jarro de cerâmica escavado em Kirba-er-Raí, um local perto de Tel Lachish, no sul de Israel. É improvável que o jarro tenha pertencido ao próprio Gideão. Kirba-er-Raí localiza-se a cerca de 160 quilômetros ao sul do Vale de Jezreel, onde a Bíblia diz que Gideão, com um pequeno exército, derrotou tropas muito maiores dos midianitas. Os arqueólogos que escavaram em Kirba-er-Raí dataram de 1100 a.C. o extrato em que o jarro foi encontrado, o período dos juízes, mas provavelmente cerca de um século depois de Gideão,
com base na cronologia interna da Bíblia. Contudo, há pouco registro arqueológico desse período, de modo que a descoberta ligando um nome bíblico à época é notável. Os arqueólogos também dizem que a descoberta fornece evidências da disseminação da escrita alfabética, desenvolvida pela primeira vez pelos cananeus, que viveram no Egito por volta de 1800 a.C. Perto de Laquis, onde foram encontradas outras inscrições alfabéticas cananeias da Idade do Bronze Tardia, pode ter sido um centro de preservação da escrita alfabética. A descoberta de uma inscrição alfabética em Laquis, datada do século XV a.C., também foi anunciada em 2021. Esperamos que você tenha gostado dessa jornada e que nos acompanhe nos próximos vídeos. E não se esqueça de se inscrever no canal.